Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, conforme o horário que vocês estiverem abrindo essa aula. Nós estamos aqui ministrando o tema desse mês da Escola Bíblica Dominical. É um tema não é fácil de ser conduzido, escatologia, o estudo das coisas que acontecem nos últimos tempos. E conforme a gente vai ver ao longo não só dessa aula, mas de todo o trabalho, são várias interpretações diferentes e não estamos aqui para impor alguma coisa, mas talvez para dar um início de caminhada com os irmãos, com a igreja, para que, através de pesquisa, de estudo e da leitura da palavra, o irmão, a irmã possa desenvolver e aprender mais e encontrar as posições que lhe convém, que tocam no seu coração, que lhe trazem convicção no espírito. Amém? Eu vou orar agora rapidamente para que o Espírito Santo venha tocar no seu coração e esclarecer as coisas e deixá-lo leve para aquilo que nós vamos tratar. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos todos, usando a tecnologia para ministrar, Senhor, da Tua palavra. É um tema por demais importante e para isso precisamos de sabedoria e da Tua unção para que todos sejam abençoados. Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fiz questão de fazer essa oração, não sei se é comum, não é, pelo que eu tenho visto nas aulas da Escola Dominical, mas eu quero ficar à vontade com os irmãos também à vontade nesse tema, tá, que a gente vai trabalhar. A escatologia eu já passei o conceito em si, a palavra em si, ela significa isso, estudo das últimas coisas. E ela tem uma amplitude muito grande na Bíblia. A gente pensa em escatologia, já pensa logo em Apocalipse. Não é só Apocalipse. Na verdade, nós temos, por exemplo, profecias falando das coisas dos últimos tempos no livro de Daniel, Velho Testamento, lá atrás, no século 6 a.C., Daniel na Babilônia, ali, recebendo orientações de Deus e sobre o que aconteceria no futuro muito distante, não só imediato, que ele recebeu também em visões, mas muito distante. Os irmãos vão ver também que nós encontramos profecias espalhadas no Velho e Novo Testamento, diversas características e segmentos dessas profecias. Eu reputo como muito importante esse tema, tá? Eu creio que estamos realmente muito próximos da volta de Cristo. Eu acho que estudar a escatologia do jeito correto, que eu chamo de jeito correto, eu entendo que escatologia não existe. O estudo do Apocalipse não existe para ficar sabendo quem é o 666, quem é a besta do Apocalipse, qual o nome dele, quando vai ser, em que época vai acontecer. Essa pergunta, inclusive, foi feita pelos discípulos a Jesus. E quando o fim do tempo, quando as coisas vão acontecer, ele diz que está na mão do Pai. A decisão do tempo, como tudo vai acontecer, está na mão do Pai. Então, na verdade, o primeiro grande ensinamento escatológico é Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde nenhum detalhe, ele está controlando tudo no mundo, por mais complicado, por mais estranho ou perigoso que pareça para você, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. E no momento exato, ele vai interromper de vez essa caminhada, essa jornada que o homem vem conduzindo desde o início lá, o primeiro casal no Éden e a queda, e é uma jornada de muitos erros, de muitas desigualdades, de opressão, porque é o resultado daquele caminho que nós escolhemos, que é caminhar sem Deus. E Deus interrompe para que haja justiça. Mas isso é um assunto que vem com o passar da aula. Queridos, o responsável por esse tema de estudo é o Celso, nosso irmão Celso da igreja. Ele me chamou para dar uma ajuda, então eu sou um professor auxiliar aqui. Estamos começando com a primeira aula, ele me pediu que ministrasse, tá? E a nossa ideia não é fazer coisas muito complexas, mas conceitos mais básicos de escatologia, para que o irmão se sinta à vontade, até animado em ler muito da palavra e procurar ter no Espírito Santo a ministração e a certeza das coisas. Bom,
São 4 aulas, tá? Para esse mês de novembro. A primeira aula é esta, o título é As Previsões. Eu vou tratar com vocês hoje das previsões que tratam da vinda de Cristo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E até o Celso, quando ele falou, a gente estranha, né? As previsões, as profecias sobre as vindas de Cristo, porque ele, no estudo aqui que vamos fazer hoje, nós vamos tratar das profecias da primeira vinda de Cristo, na qual ele veio como Jesus de Nazaré, veio no útero de Maria, nasceu da Virgem, toda aquela história natalina que a gente conhece, tá? A primeira vinda dele. E vamos também deixar aqui alguns textos que são profecias da segunda vinda, tá? A segunda aula trata dos sinais, tá? Os sinais da vinda e como estão cada vez mais reais. A terceira aula será o arrebatamento e a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta. Quarta aula, o fim, os julgamentos, novo céu, nova terra, céu e inferno. Então, essa ideia, os irmãos perceberam que está até um pouco genérico, a ideia básica que eu já expliquei para os irmãos, para que a gente não tão pouco tempo, não dá para aprofundar muito, então os irmãos vão prosseguir nos estudos conforme os irmãos assim sentirem necessidade. A gente gostaria de incentivar que esse estudo acontecesse, tá bom? Bom, primeira coisa, vamos focar em Cristo. Cristo é o foco de todas as coisas, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor nosso Senhor e Salvador, tá? E na palavra dele, porque a palavra dele, como ele disse que ele era verdade, a palavra dele é verdade, tá? Eu gostaria de, inclusive, firmar com vocês uma coisa que recentemente foi objeto de muita conversa aí pelas mídias. Queridos, Jesus é suficiente para salvar e a palavra de Deus, ela é suficiente para ministrar a igreja. Não existe a insuficiência da palavra. Eu queria deixar com vocês o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Queridos, a palavra se basta, não precisa encontrar complemento fora da Bíblia ou achar que hoje, passados 20 séculos de que ela foi fechada, é preciso que haja uma reinterpretação ou acréscimos ou entendimentos diferentes. Simplesmente porque ela foi escrita por Deus, que é perfeito. Claro que a gente vai entender, a gente sabe disso, existe uma parceria entre Deus e homem. Homens usaram suas mãos para escrever, havia intelecto humano, mas Deus estava inspirando, a palavra é inspirada. Então não existe a ideia de que ela falta alguma coisa, que ela é insuficiente. Então eu gostaria de só te reforçar de que esse estudo nosso, essas 4 aulas, elas gostaria de incentivar o irmão a assistir todas até o fim, elas servissem para a gente, partir daí, pesquisar, estudar e refletir, tá bom? Bom, eu vou começar então a nossa aula, que é sobre as previsões, as profecias sobre a vinda de Cristo. Desculpe. E nós, se você quiser agora interromper, se você não trouxe a Bíblia e é um material, um bloquinho com lápis ou uma caneta para anotar, são muitos versículos e textos que eu tenho para vocês. Ao longo do trajeto a tecnologia facilita, se dá uma congelada, interrompe aqui, para poder anotar, às vezes, um texto que o irmão ou irmã acha interessante, ou tentar escrever as referências que eu vou passando para vocês. Tá bom? Isso aí pode ser feito até agora para pegar esse material e ao longo da aula, à vontade, fique à vontade. Queridos, a primeira vinda, quanto à primeira vinda, na fonte que eu pesquisei, ela diz que existem mais ou menos 300 passagens proféticas que descrevem quem é o Messias e o que ele fará, o seu ministério. 300. Então, haja, né, para estudar profundamente profecias sobre a vinda de Cristo, primeira e segunda, haja tempo, né, para a gente estudar profundamente 300 passagens aproximadamente, tá bom? E em relação ao Messias, nós temos, ele é uma realidade concreta para cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos. Para os judeus, os irmãos sabem que não, os judeus ainda estão esperando o ungido, o Messias, tá? O Cristo, né? Que o Cristo, na verdade, não faz parte do nome do nosso Jesus. Cristo é como se fosse um título.
Cristo significa ungido, nosso Messias. Tá? O nome do nosso Deus é Jesus. E é Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias. Para nós cristãos, a primeira vinda já aconteceu. Para os judeus, não, estão ainda aguardando. A gente sabe bem, os judeus não se encantou com aquele Jesus de Nazaré. Não era o Messias que eles aguardavam e aguardam até hoje. Eles ainda querem que venha esse ungido dado por Deus, alguém que venha exercer um cargo político, que seja um líder, que leve Israel a total, talvez até um domínio, enfim, e a solução de todos os seus problemas que o Estado tem, que o povo venha a necessitar. Então, como Jesus, aquele Jesus de Nazaré não desse padrão, ele veio ministrar outras coisas, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. Queridos, bênção nossa. Graças à rejeição de Israel, essa bênção nos alcançou e a salvação foi estendida a toda a humanidade. Mas, em relação a profecias sobre a vinda do Messias, a primeira que eu me lembro que aconteceu no Éden. Quando o casal pecou e seria disciplinado por Deus, inclusive com a saída daquele jardim maravilhoso, aquele paraíso terrestre que Deus havia criado para ele, Deus disse que a serpente que foi causadora do problema, né, que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar. A ferida do calcanhar, nesse caso, significa a morte dele na cruz, porque não o impediu de ressuscitar, ele está vivo até hoje. Então, não foi, a morte foi derrotada. Então, por isso, no máximo, naquele momento, Deus fala como sendo uma ferida no calcanhar. Mas a cabeça da serpente seria esmagada. Então, ali começa essa apresentação de um plano de salvação. Deus não esperou nenhum segundo, nenhum momento, quando ele veio para intervir, naquele momento na queda do Éden, do primeiro casal, ali já saiu a promessa do livramento, da salvação para toda a humanidade, da solução para o problema de relacionamento nosso com Deus, que havia sido rompido definitivamente por nosso pecado, mas Deus vem, estende a mão e ele nos busca para fazer essa solução desse relacionamento, agora refazendo ele. Mais adiante, nós temos, por exemplo, uma outra passagem, o sacrifício de Abraão lá no Monte Moriá. Lembra-se, Deus manda Abraão levar Isaque, o filho único dele, para ser oferecido em sacrifício. Queridos, aquilo ali é uma personificação, é uma antecipação do que aconteceu entre Deus Pai e seu filho Jesus. Enquanto que, no caso de Abraão e Isaque, Deus interrompeu o processo antes que o sacrifício fosse feito, a morte do filho Isaque. Mas naquele momento, Deus permitiu que fosse até aquele ponto para que nós começássemos a entender hoje que naquela época Deus sabia que teria que passar por aquele processo. No caso de Jesus, Deus não interrompeu o processo. Deus quis e permitiu que Jesus fosse até o fim no seu sacrifício, na sua morte. Deus ofereceu em holocausto. Deus ofereceu porque era a forma de salvar toda a humanidade antes e depois de Cristo. A salvação, vocês sabem, não é só depois de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, ele estabelece a possibilidade de salvação daquele primeiro casal, Adão e Eva, até o fim dos tempos que nós estamos vivendo, somos bem próximos a ele. E prosseguindo ainda no Velho Testamento, a gente tem uma pergunta, uma questão, né? Mas Jesus, ele é da descendência de Davi? Sim. A gente pode até conferir isso nas genealogias do Novo Testamento. Não vou abrir agora, mas os evangelhos têm as genealogias. Nós até há pouco tempo lemos os evangelhos. E onde tem genealogia, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus está ali como sendo descendente de Davi. Mas também existem promessas, profecias que estariam tratando disso. Por exemplo, isso relacionado não só à descendência de Davi, mas ao reino prometido, o reino eterno. Tá? É esta confusão, os judeus não entenderam na época de Cristo, que esse reino era um reino muito mais amplo do que um governo restrito ao Estado de Israel, aquele território pequeno, com capital em Jerusalém, para ser governado pelo ungido e para trazer bênçãos e vitórias somente a princípio, por exemplo, ou a partir do povo de Israel. Eles não entenderam que isso era muito, o plano de Deus era muito mais amplo, por isso Jesus foi rejeitado.
Então, esse eu me refiro, então, comece a anotar aqueles que preferirem assim, Isaías capítulo 11, versículos, leremos versículos de 1 a 5. Enquanto eu abro aqui, os irmãos podem anotar. Isaías 11, de 1 a 5, que diz: observem o texto referindo-se ao nosso Jesus. Aliás, adiantando, o livro de Isaías é, no Velho Testamento, aquele que mais trata de profecias a respeito de Jesus. É o mais focado em Cristo, vamos chamar assim, falando sobre a promessa da vinda dele, inclusive não só a primeira vinda, mas a segunda também. 11, versículo 1 diz, Isaías 11, do trono de Jessé, lembrando, era o pai de Davi, pai físico, do trono de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. De uma forma poética, de uma forma figurada, nós vemos aí um conceito de um reino e ele já começa a passar, que se você prestou atenção, até algo perfeito. Pô, esse líder, parece que ele não erra, ele não peca, nossos líderes erram. Apesar de nós conhecermos aqui tantos líderes abençoados, Moisés foi um grande líder, Davi, o rei de fato, que reinou, que inaugurou a dinastia, né, ali em Israel. Claro que ele tinha falhas, temos aqui um texto na Bíblia que fala: não confies nos príncipes, não deposite sua confiança nos príncipes, nos seus líderes. O homem é sujeito a falha, não importa onde esteja, qualquer um, de qualquer ideologia, de partido, todos cometem erros e falhas, como Davi cometeu. Mas esse reino aqui, me parece, você lê assim, queridos, é um reino perfeito realmente, de justiça total. Amém? Então, é uma promessa sobre esse reino que é uma expectativa nossa. Temos também Jeremias 23, aqueles que quiserem anotar, Jeremias 23, capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Agora ele fala não da raiz de Jessé, que é o pai de Davi, mas do próprio Davi. Um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente. E executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então, é uma demanda nossa, queridos, eu entendo isso, de todos nós, um reino de justiça, um reino perfeito, que promova a justiça. E as promessas, todas elas referindo-se ao Senhor. Eu entendo que essas profecias não poderiam, mesmo que não fosse levada em conta a descendência de Davi, não pode se referir a um homem. Não importa, Pedro, Paulo, não importa, ou qualquer herói da fé que você queira levantar, o próprio Davi, Salomão, filho dele, somos todos sujeitos a erros e falhas, cometemos nossas falhas. Então esse aqui é algo especial, é a promessa da vinda do nosso Senhor. Queridos, temos também, vou ler com os irmãos, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Este é um dos mais conhecidos. Eu creio que vários de vocês devem ter ouvido, mas é para afirmar essa descendência de Davi. Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Queridos, inclusive aqui até acho importante aqui esse texto,
esse finalzinho do versículo 2, desde os tempos antigos, desde a eternidade, queridos, é Deus, não é homem. Nenhum homem é desde da antiguidade ou a eternidade. É Jesus Cristo, nosso Jesus, que é o Deus Filho, que vem desde a eternidade e é a promessa, a nossa salvação, a promessa de sua vinda para redimir e para corrigir tudo aquilo de errado que existe na humanidade. Queridos, temos também promessa sobre o nascimento virginal de Jesus. Em Isaías, capítulo 7, verso 14, é um dos textos também conhecidos, vamos ver aqui. Isaías 7. No verso 14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é uma palavra que significa Deus conosco. Queridos, temos também algo sobre o ministério do Senhor. Isaías, eu falei com os irmãos que o livro de Isaías ele é rico, não só esses textos que eu escolhi, que selecionei, mas tem outros textos, passagens referindo-se a Jesus, primeira e segunda vinda. Isaías 61, de 1 a 3, diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos, eu inclusive li um versículo a mais. Lá, foi até o 3, perfeito. Foi até o 3 que eu li. Mas esse versículo 1 e o 2, lembram-se, nós lemos o livro do Evangelho de Lucas, foi o texto que Jesus, quando entrou numa sinagoga, estava no início do ministério dele, ele abre o livro da lei, que era um rolo, ele abre, cai nesse texto, ele lê o texto, ele fecha o rolo e entrega, todos, diz o texto de Lucas, fitam os olhos nele, aguardando a preleção, a explicação, uma ministração em cima do texto, ele simplesmente diz, nesse momento se cumpre o que está aqui. E todos começam a questionar, mas assim, esse texto aí não se refere ao Messias, aos aguardado ungido? Como é que você está dizendo que se cumpre isso aí? Você na primeira pessoa está se dizendo que você é o Messias? Esse foi o início do ministério. Pequena confusão naquela sinagoga, mas o Senhor estava iniciando ali o seu trabalho, o seu ministério. Queridos, o sacrifício de Jesus, profecia sobre o sacrifício de Jesus. Eu encontrei também, pesquisando, que na morte de Cristo, ali nas últimas 24 horas, antes da morte dele, vamos considerando a tradição, na sexta-feira, a morte dele, vamos retornar para quinta-feira, 24 horas antes, 29 profecias são cumpridas. Em 24 horas, as últimas 24 horas de vida de Jesus aqui na Terra. 29 profecias. É claro que eu não vou tratar das 29 aqui, não vai dar para tratar. Mas nós temos, por exemplo, quem quiser anotar aí, nós temos o Salmo 22, 16, Salmo 34, versículo 20, Salmo 41, versículo 9, temos Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13, e aí sim eu vou ler com vocês Isaías 53. Vamos ver o que temos, o que Isaías, 700 anos antes de Cristo, vai falar a respeito do nosso Senhor em sua morte. Isaías 53. Primeiro eu vou ler de 2 a 5. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens.
homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou agora passar para o versículo 7, depois o 12. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, lembram-se dos 2 ladrões? Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aliás, não só os 2 ladrões na cruz, o cara que ele substituiu também, Barrabás. Tá? Ali aquela cruz tinha dono, tinha um homicida para subir naquela cruz, e o povo trocou por um inocente, por alguém que era justo e perfeito, santo. Então, com os ladrões ele foi contado, foi colocado no nível dos ladrões e a pena foi aplicada. Então, essa profecia sobre o seu sacrifício. Queridos, isso tudo é primeira vinda, tá? Isso aí os irmãos conhecem, são questões bíblicas que a gente conhece. Só estamos aqui reforçando o que a maioria sabe, que haviam promessas, profecias tratando sobre isso e que foram sendo cumpridas, ok? Mas tem a segunda vinda de Cristo. Aquela que eu creio, nós estamos em vias de acontecer. Quando eu falo isso, queridos, não estou tentando achar uma data para você, dizer que é amanhã, que é a semana que vem, que é no ano que vem, na década que vem, queridos. O Pai é que sabe o momento certo de intervir. Mas quando eu falo iminência, é para que o seu coração fique pronto e fique na expectativa desse encontro. Se alguém disser, como dizem por aí, mas são passados 20 séculos, essas promessas vêm lá de trás, Jesus morreu, ressuscitou, ele não voltou nesses 20 séculos. Sim, porque ele quer que nós, como igreja, nós tenhamos essa expectativa do encontro. Ele não veio ainda a segunda vinda, não veio ainda a segunda vinda, mas toda a igreja nesse tempo até hoje foi o encontro dele. Partem e vão ao encontro dele. Mas talvez a nossa geração seja a geração que veja a volta dele. Talvez. Há uma boa probabilidade. Porque existem os sinais, isso é a próxima aula. Os sinais eles estão apontando para isso, para essa iminência da chegada. Sem ideia de marcação de data. Simplesmente iminência. Os sinais apontam para isso. Então, essa expectativa, eu queria que estivesse firme no seu coração, sem medo daquilo que vai acontecer adiante. Deus está no controle. E, na verdade, uma alegria. Queridos, é encontro com o nosso Senhor, que deu a vida por nós. E o nosso encontro com Ele, é para salvação, é pela eternidade. Amém? Então, a segunda vinda, ela é o fim desse tempo, eu já adiantei um pouco antes, é o fim da jornada do homem na terra, dirigindo de forma pecaminosa, injusta, opressiva. É o fim do erro do homem. É Deus assumindo aqui o controle com mão firme e direcionando a humanidade. Nós temos aqui vários textos, eu vou ler o de Isaías, mas, por exemplo, existem, o termo muito conhecido no Testamento como o Dia do Senhor. Alguns deles, tudo bem, dão aquele impacto na gente. É um dia, por que vocês querem o Dia do Senhor? É um dia de trevas e não de luz. Porque o profeta ele está chamando a atenção de que nós temos que estar prontos para isso. O Dia do Senhor, para quem não estiver preparado para a vinda dele, é terrível. Vejam as parábolas, estou dando um salto para o Novo Testamento, mas só para confrontar e o irmão entender o que eu quero dizer. Vejam aquela parábola de Cristo em que o senhor da propriedade sai e deixa
em um responsável cuidando até que ele volte. Só que esse administrador responsável acha, meu senhor demora a chegar, aí começa a beber, espancar os empregados, cometer todo tipo de desmandos, com algo que ele foi deixado como responsável. E o senhor volta dessa viagem distante e o encontra nessa situação despreparada. Então, que não aconteça conosco. É só isso, é um alerta sobre preparação, tá? Então, esses textos aqui, Amós 5, 13 a 20, Sofonias 1, 7 a 14, Zacarias 14, de 1 a 15, são textos que falam muito disso, da vinda do Senhor, do dia do Senhor, né? Um dia importante e que temos que estar preparados. Mas eu vou ler com vocês Isaías 13, de 6 a 13, que diz: Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Como os outros textos que eu deixei com os irmãos, o dia do Senhor, ele tem também essa conotação. Mas que no nosso coração não seja isso, queridos. Como prontos que estamos para o encontro com ele, seja ele vindo nos buscar, seja a nossa partida, morte, para o encontro com ele, que estejamos prontos, então, tudo é sinal de esperança e alegria. Acho que duas palavras que a gente deve firmar aqui nesse momento. Queridos, temos profecias da segunda vinda de Jesus ditas pelo próprio Jesus, tá? Por exemplo, nós temos aqui em Lucas 21, agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o que temos aqui em Lucas 21, 27. Diz: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, versículo, por causa do tempo, mas o contexto, Cristo está falando justamente isso. Podem ler os versículos anteriores e posteriores, fala sobre essa questão da segunda vinda dele. Temos também João 14, um texto longo, vamos ver aqui, de 3... Aliás, João 14, 3 e 28, não é A, 3 e 28. O 3 diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Promessa da volta pelo próprio Cristo. E o 28 diz: Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Queridos, e eu gostaria de deixar também alguma coisa em textos do Novo Testamento que o próprio Cristo nos deixou, que são bem escatológicos, tá? Isso aí também foi lido nos Evangelhos há pouco tempo. Aquela parte finalzinha de Mateus, ali 24, 25, ali bem escatológico, vale a pena a gente dar uma lida para firmar posição, firmar questão. Mas no caso da segunda vinda de Cristo, capítulo 24 de Mateus, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Algo relâmpago, algo rápido. Temos também 25, 31.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Tá aí uma dicasinha. Jesus vem, não vem como da primeira vez, não esperem alguém que venha através do parto de uma mulher, como aconteceu na primeira vez com Maria, no útero de Maria. Ele vem, assume seu trono, que ele de fato, que ele é por direito, um trono de glória para reinar. E temos também capítulo 26, versículo 64, que diz: Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Lançou uma palavra até para o Sinédrio, uma responsabilidade daqueles homens religiosos de Israel que, rejeitando completamente a proposta de salvação do Pai através do Filho, e graças a isso, já falei com os irmãos, a salvação foi estendida a nós, não judeus, mas ele deixa essa palavra instigadora para aqueles homens que conheciam muito bem a religião no detalhe. Queridos, temos também apóstolos falando sobre a volta de Cristo. Temos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isso aqui é muito importante, queridos, é a ressurreição. Tudo é um pouco longo, mas eu faço questão porque é a ressurreição, é a nossa esperança de fé que a gente tem que guardar e alimentar. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Dormem aí são aqueles que já partiram para a glória. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glória! Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Queridos, a igreja de Tessalônica passava nessa época por uma forte perseguição. E Paulo, na sua primeira carta, ele dá essa palavra como consolo. Ele não tinha talvez muito mais que consolar do que, queridos, estamos sendo perseguidos, os irmãos são perseguidos. Queridos, nossa esperança está depois, não está nessa vida, está depois dela. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, um texto interessante também. Só que eu vou ler com vocês, para vocês, Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança, olha a palavra esperança, queridos, para nós. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Promessa da segunda vinda dele, é promessa para a redenção, nossa salvação. Nós temos também Hebreus 9, 28, que diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Queridos, e para fechar esse estudo e esta introdução, à escatologia, e realmente desejo do nosso coração, do Celso e meu, que os irmãos aprofundem esses estudos. Existem bíblias de estudos, existe boa literatura amparada, sem excessos, tá? Não vá atrás daquele que vai querer te dizer quem é o 666, o anticristo, nem marcar data para a volta de Cristo, que é dia, mês, ano e até o minuto de chegada dele. Não é por aí, e pode descartar completamente textos e pregadores que vão nesse caminho, tá? Mas eu gostaria de só reforçar a segunda vinda de Cristo com os anjos proclamando
a segunda vinda de Cristo. Está em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Os irmãos também conhecem muito bem. Jesus aparecendo pela última vez, ressuscitando, subindo, né, aos céus, né, diante dos seus discípulos, os apóstolos. Os anjos ali aparecem e dizem, Atos 1, versículo 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Assim como estão vendo ele subir, ele vai voltar e vai descer. Queridos, são promessas do nosso Senhor, e eu creio que elas vão se cumprir. Assim como as primeiras promessas e profecias da primeira vinda se cumpriram, essas que agora, mais no final da aula, a gente tratou, a segunda vinda, da mesma forma vão se cumprir. Ok? Deixo para a aula agora, a próxima, com o nosso irmão Celso, vai tratar com vocês os sinais, para que vocês possam trabalhar agora os sinais de por que eu coloco essa ideia da iminência da volta dele. Sem assustar ninguém, simplesmente estejamos preparados. Pode voltar hoje, semana que vem, ano que vem, década que vem, tá? É a iminência da volta dele que temos que estar preparados. Queridos, vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade. Eu sei que tenho minhas limitações e qualquer um de nós as tem para captar, talvez, para muitos, um assunto conhecido, dominado, para outros uma novidade em vários aspectos. Queremos estar abertos, inclusive, a tirar dúvidas e sermos acionados para aprofundar mais esse estudo na medida que for possível. Mas eu peço que o Espírito Santo venha revelar para nós esta com certeza da tua volta, da tua segunda vinda, Senhor. E possa animar-nos, Senhor, com a esperança dessa volta. Senhor, não é nesse mundo que estamos aguardando e esperando a solução para todas as questões que nos envolvem nossa pátria, nossa nação terrena. Mas é em Ti que nós esperamos. Não nos homens, não nos políticos, nem em nenhuma ideologia. Nenhum político pregresso, nenhum que surgirá. Tão somente em Ti é a nossa esperança, e nisso aguardamos. Bendito seja o Teu nome, ministra as nossas famílias, guarda-nos, Senhor, protege-nos em meio ao período tão difícil da pandemia, nos protege com saúde, nos guarda, Senhor, de toda a violência desse mundo mal, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos, vitória, estamos disponíveis para tratar de aprofundar mais um assunto na medida do possível. Deus abençoe, queridos.